nosso chimarrão.com Dom nesta terça-feira, pedindo a vocês que jamais se esqueçam de dar os likes aqui neste vídeo importante e nos outros também, de se inscreverem no canal. Nós sofremos aí uma trompada no YouTube por problemas de incompreensão e tal, e com isso perdemos algumas inscrições. Precisamos recuperar e avançar rapidamente. E comentarem. Os comentários de vocês são sempre afirmativos, educativos, democráticos e sinal de participação mesmo no que aqui discutimos nesse canal único, incomparável com quaisquer outros canais. E de compartilharem os vídeos. Por favor, compartilhem os vídeos com os grupos, com os contatos de vocês. Isso é uma contribuição que damos através do compartilhamento nessa discussão que precisamos fazer com o povo brasileiro, com o Brasil, conosco mesmos. Precisamos discutir isso, principalmente esta pauta que eu já anunciarei agora. E deem atenção para o link, por gentileza, o link não, o Pix, que é o meu e-mail, domorvandil@gmail.com, que será postado daqui a pouco aqui embaixo, para que vocês, movidos pela generosidade, movidas pela solidariedade, pelo desprendimento no apoio a esta mídia educativa politicamente, nos ajudem nos manter diante dessa situação de crise e de dificuldade. Então eu peço o apoio de vocês para este canal, que é de todos nós, de todas nós. Bom, o que eu quero debater hoje com vocês é sobre o que representa Jair Bolsonaro neste universo de escândalos que aparecem com a saída dele do governo e com a fuga dele para os Estados Unidos. Agora o que se fala são as joias. Joias que valorativamente são as mais caras que até mesmo os presidentes estadunidenses ganharam de outros governantes. Joias de milhões, já que não foi somente uma doação de joias, mas talvez 2, 3, 4, 5, e que envolvem propina, que envolvem corrupção, envolvem traição à pátria, entrega de parte da Petrobras para os árabes, para a burguesia do petróleo internacional. Esses escândalos falam muito, não somente de Bolsonaro, mas de nós também. E nós precisamos pensar nisso com bastante tranquilidade, ainda que de vez em quando nós nos agitemos quando falamos em Bolsonaro. A turma dele não suporta falar sobre ele, mas nós temos que falar, nós temos que pensar, nós temos que nos posicionar. Visto que isto não é a cara, somente isto, as joias não são a cara de Bolsonaro. Bolsonaro é muito mais do que isso em termos ideológicos, em termos políticos, em termos de falta de ética. Por causa do governo Bolsonaro, nós acompanhamos o que vem acontecendo com os Yanomamis e com todos os povos indígenas. Agora mesmo o presidente Lula retornará a Roraima para averiguar a situação e tomar outras medidas num buraco enorme de crise humanitária aberto
pelo governo Jair Bolsonaro e seus comparsas todos, com o seu Pazuello, o seu Heleno e toda essa turma que o acompanham em toda essa criminalidade na Amazônia. Vimos o que Bolsonaro fez durante a pandemia, aliás, não fez durante a pandemia, para salvar pessoas que não precisariam morrer se ele tivesse tomado providências. Isto a CPI mostrou, embora eles neguem, a turma dele negue, a CPI mostrou o caráter genocida da omissão de Jair Bolsonaro diante da pandemia, dos deboches dele com as pessoas que sofriam por falta de oxigênio, por as pessoas que clamavam por vacinas, as pessoas que clamavam por solidariedade e por compromisso do Estado brasileiro, tudo negado por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também representou a devastação, não somente da Amazônia, mas principalmente da Amazônia. A associação com as organizações criminosas da mineração, do transporte absolutamente ilegal de madeiras, com o despejamento de criminosos procurados pela justiça, pela polícia, dentro da Amazônia para praticarem crimes contra os Yanomamis, de maneira fácil, já que para eles nada custa matar, ferir, estuprar, destruir. Tudo na conta de Jair Bolsonaro. A entrega da Eletrobras, que era uma empresa estatal estratégica, porque imagine, o país precisa gerir a energia que o povo consome, que a sociedade consome, necessária para a movimentação da produção industrial, agrícola, produção de alimentos, absolutamente indispensável. Entregar para a iniciativa privada, fazer negócios com todo esse cabedal de recursos que o país precisa. E ali tem crimes de Jair Bolsonaro. E tantos outros cuja relação só aumenta. Mas eu lamento dizer que Bolsonaro apenas é o pior de tudo o que nós somos. Jair Bolsonaro sintetiza o pior em mau caráter, pior eticamente, pior moralmente, pior politicamente, pior ideologicamente, o pior em descompromisso com o Brasil e com o povo brasileiro, apesar de todas aquelas frases furadas, nazistas, de Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, frase copiada, que não tem o menor significado nem compromisso, mas é propaganda, agitação do crime, cortina de fumaça para enganar. Então eu disse que ele é o pior de tudo que já ocorreu no Brasil. Ele chega a piorar o que fizeram com a alforria aos negros e negras do Brasil, com uma falsa liberdade, desobrigando os proprietários escravocratas dos compromissos morais, econômicos com os negros e negras, que com a falsa alforria, falsa liberdade, permitiu com que eles se descomprometissem, jogassem os negros e negras nas valas, nas montanhas, nos morros que hoje matam. Primeiro os negros e negras empobrecidos e abandonados. Jair Bolsonaro representa pioradamente o que o ruralismo, os proprietários rurais fizeram nesse país, ao dividir o país entre eles, fatiar as terras mais produtivas desse país para acumular em poucas mãos. Jair Bolsonaro representa isso e pioradamente. Jair Bolsonaro
incentivou a matança através da liberação de armas, facilitando compra e uso de armas. E o que se viu foram milhares de vítimas se acumulando, principalmente mulheres, jovens negros, pobres, vítimas da arma que atira sem ética, sem sentido de proteção, sem sentido de segurança, armas colocadas nas mãos de milicianos e bandidos. Jair Bolsonaro representa isso. Então eu falei aqui que Jair Bolsonaro representa o privatismo mais sem vergonha e mau caráter que nem mesmo Collor conseguiu fazer, tão pior quanto ele. Ele é piorado em relação a essa visão egoísta, perversa, individualista de roubar as propriedades públicas estatais para grupos individuais. Representa e piora a visão de FHC, que tentou privatizar ao máximo com a postura de ser ele o farol de Alexandria, culto, sociólogo, conferencista, poliglota, falando várias línguas, enquanto Bolsonaro nem mesmo português fala direito, mas conseguiu ser pior que Fernando Henrique Cardoso na política de privatização, de entrega e de traição ao país. Jair Bolsonaro conseguiu ser pior que todos os programas de governos anteriores depois da proclamação da República. Isso é o que Jair Bolsonaro. Então falar sobre essa questão de joias é interessante, eu acho que tem que levantar isso mesmo. Mas isto é muito mais grave do que representam as joias. Isto tem a ver conosco também. Jair Bolsonaro foi eleito por boa parcela do povo brasileiro. E eu falarei sobre isso também logo mais no programa Fé e Luta. Jair Bolsonaro foi eleito por milhões de brasileiras e brasileiros, se aproveitando da chantagem emocional sobre um povo indefeso, confuso e analfabeto político na sua grande porção. Com aquela história da facada que até hoje não foi provado se de fato aconteceu. Mas o que aconteceu é que a chantagem, a fuga do que não compareceu a debates, do que não tinha programa claro para o povo brasileiro escolher, foi um grande desastre para o Brasil, que fez com que milhões de pessoas, e olhem com isso, pessoas boas, honestas, trabalhadoras, que se deixaram enrolar, sem proteção da consciência, sem proteção do conhecimento, sem proteção da participação cidadã, sem a proteção da luta política que o povo brasileiro precisa, deve fazer com consciência e compromisso com o Brasil. Bolsonaro tem um apoio de amplos setores da sociedade brasileira e ele se elegeu e quase se elegeu agora de novo para o segundo período de desgraça mais acentuada que seria ainda. Um buraco, um abismo que houve no seio da população brasileira. A população brasileira foi de tal modo enganada desde 2013, 2014, com aquelas passeatas, aquele sintoma de gado caminhando pelas ruas sem saber por que nem por onde, defendendo coisas que não tinham sentido político e patriótico para defender o Brasil e o povo brasileiro. Aquilo cresceu de tal modo que desembocou, passando pelo golpe contra a presidenta Dilma, desembocou nessa desgraça que é Jair Bolsonaro. Este buraco quer dizer o seguinte: o povo brasileiro se desmobilizou. As entidades sociais, as entidades sindicais não conseguiram mais mobilizar o povo brasileiro.
Abriu-se ali uma brecha para entrar o oportunismo, o golpismo e a manipulação das pessoas, do povo brasileiro, dos homens, das mulheres, e impressionantemente amplos setores da classe trabalhadora que não tem lugar. Isso não é lugar para a classe trabalhadora, junto a milicianos, junto a fascistas, junto a defensores de princípios nazistas. Isso não é lugar para a classe trabalhadora, isso não é plataforma que a classe trabalhadora deva eticamente defender, mas lá estava boa parte da classe trabalhadora. Então já vimos, Bolsonaro não é sozinho. Desde que ele se levantou para declarar o voto golpista contra a presidenta Dilma, e que ele disse que fazia na memória e na defesa do grande sádico, torturador, assassino, criminoso Alberto Ustra, ele mostrou quem ele é. Mas como o povo não sabia, não tinha consciência de que aquilo era muito grave, o povo votou exatamente no defensor de torturas, de prisões, de destruição da democracia, de destruição da participação popular, do afastamento do povo, colocando-o na marginalidade. Foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez, e foi este o buraco que permitiu que ele fosse eleito. Ora, então se houve um buraco, se houve um abismo, este abismo só pode ser coberto não com pontes de papel, e nem com as pontes do futuro do vampirão golpista Michel Temer, mas com a participação do povo. O povo tem que preencher esse espaço. Agora temos aí o presidente Lula presidindo o país. E olha, as dificuldades que o presidente Lula enfrenta não são pequenas. Inclusive, um golpe contra o povo brasileiro, contra a sociedade brasileira, contra o Estado brasileiro, já começa a se armar. Os golpistas já se alimentam no Congresso Nacional, na articulação com os piores empresários, os piores setores da economia nacional, de um sistema absolutamente em crise que afunda. Vejam o que já aconteceu com 2 bancos enormes nos Estados Unidos que fecharam. Isso pode vir de rondão e também atingir o Brasil com os principais bancos. E quem pagará principalmente isso serão os trabalhadores, setores médios da sociedade brasileira e os pobres. Então, só salvaremos esse país não com um governante governando sozinho, não com um grupo de vaidosos achando que encontraram a pérola política para salvar o país. Mas quem tem esta pérola política é o povo brasileiro mobilizado. Não como bestas andando de um lado para outro sem saber que rumo tomar, mas organizados nos seus sindicatos, suas centrais sindicais, nos seus movimentos sociais, nos seus partidos, de forma muito bem agendada, com palavras de ordem claras, sem esperarmos que haja um milagre por parte do presidente Lula, porque não haverá. Esse milagre só acontece com o compartilhamento da participação popular. Temos que sair das nossas tocas e das nossas zonas de conforto para nos organizarmos e irmos à luta, porque senão não terá saída. E o caminho de novo será a volta de Jair Bolsonaro e o golpe contra o povo brasileiro. Isto já se desenha no ar. É preciso que tomemos cuidado, mas o cuidado não é com omissão. O cuidado não é com desmobilização.
O cuidado não é com despolitização. O cuidado não é com a religiosidade que joga tudo para cima sem que nós nos comprometamos com esse país, com esse povo, com esse presente, nesta jogada, nesta movimentação das placas tectônicas da economia mundial e da geopolítica mundial que muda e muda rapidamente. Já está em processo de mudança rápido e nós precisamos participar para entender o que se passa em nosso país. É isso. Se Jair Bolsonaro não deve ser mais, nos representar setores da sociedade brasileira que se aproveitaram dessa figura esdrúxula, dessa figura ridícula, desta figura absolutamente banal, superficial, descomprometida, enlouquecida. Se nós não queremos ele ou outro, nós temos que querer participar desse país, desta luta, desta movimentação política para salvar o nosso país. Senão, adeus. Abraços proféticos e revolucionários e até logo mais às 19 horas com o programa Fé e Luta.